prosseguir o nosso culto, agora com o estudo desta noite, e vamos abrir em 2 aos Tessalonicenses 2, Novo Testamento. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E o título da nossa mensagem hoje é O Anticristo, parte número 5, os poderosos milagres satânicos do Anticristo. E vamos ler aqui capítulo 2, versículo 8, primeira parte diz: E então será revelado o iníquo. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, da segunda carta de Paulo à igreja na cidade de Tessalónica. Paulo fundou esta igreja na sua viagem missionária, mas só esteve lá poucos meses. Pensa-se que 3 meses, no máximo 6. Esteve lá apenas esse tempo curto com os novos crentes e ele vai escrever as suas cartas a partir da cidade a sul de Corinto, para onde ele escapou da fúria e da perseguição dos ciumentos judeus descrentes de Tessalónica. E nas 2 cartas que escreveu, Paulo continua a falar à igreja sobre um tema de grande interesse para eles, que é o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Mas agora aqui no capítulo 2, Paulo vai corrigir uma confusão que a igreja tinha sobre os tempos finais. E a que é que se deveu essa confusão na igreja? Deveu-se uma falsa carta que receberam atribuída ao apóstolo Paulo. E Paulo, defendendo a verdade bíblica e a sua posição como apóstolo, não podia permitir que, tendo ele ensinado a palavra do Senhor, viesse agora uma carta a dizer o contrário. Perderia a sua autoridade apostólica. E por isso no versículo 2 temos aí ele a pedir à igreja que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por uma pregação, quer por epístola, uma carta, como de nós, como se fosse nossa, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E a igreja ficou confusa e pensou que estavam já no tempo final, o tempo da tribulação, os últimos 7 anos da história da humanidade. E por isso, neste capítulo 2, versículos 13 até 12, o que é que nós temos aqui de muito importante neste parágrafo? Temos 2 coisas. A primeira, temos aqui uma das melhores cronologias ou seja, passo a passo, se assim podemos dizer, dos acontecimentos do fim dos tempos. E Paulo está aqui a dizer à igreja e a dizer a nós: não se deixem enganar com má teologia, com o ensino que não é correto. Está a dizer aos Tessalonicenses: olhem, a igreja ainda está na terra, ainda não foi arrebatada. E por isso não estão no tempo da tribulação, porque ele vai dar aqui a informação. Há 5 grandes acontecimentos que precisam de acontecer para que se chegue ao tempo final. E isso ainda não aconteceu. Ele diz, começa lá no versículo 13, o primeiro ainda não aconteceu a apostasia. E nós vimos aqui já que esta é uma outra palavra, um substantivo para arrebatamento, que o apóstolo escreveu muito bem no capítulo 1, versículo 4. Na primeira carta, capítulo 4. Ele diz, também ainda não veio o anticristo, que é o homem, como diz aí o fim do versículo 13, não se manifestou o homem do pecado e filho da perdição, em que ele vai profanar o templo de Deus. Isso ainda não aconteceu. Também ainda não foi retirado
aquilo que impede a vinda do anticristo, aquilo que o retém, que o detém, versículo 6. E vimos que é o Espírito Santo. Também vocês ainda não viram, não só o anticristo chegar, como ele ser destruído. Versículo 8. Nem foram vistos os seus seguidores do anticristo a serem também destruídos no mundo. Versículo 12. Esta é a primeira lição que Paulo, vejam aqui a cronologia que ele dá para os tempos finais. E depois, a segunda lição importante é que o apóstolo Paulo faz aqui, neste capítulo 2, uma das mais importantes e mais completas descrições do anticristo. A sua pessoa, como ele se vai revelar ao mundo, a sua atividade, os efeitos do anticristo no mundo inteiro. Também já vimos, tivemos estudo sobre isto. Por isso ficaremos aqui algum tempo, neste trecho de Paulo. E hoje, depois de Paulo ensinar que logo que aquele que detém o anticristo, que vimos ser o Espírito Santo, cessa a sua ação impeditiva da revelação do anticristo, que vai, ou seja, que vai durar essa ação, esse restringir da revelação do anticristo, vai durar enquanto a igreja estiver na terra. E quando a igreja for arrebatada, então cessa, o Espírito Santo vai cessar a sua ação e vai, como dizia o versículo 8, não é? E então será revelado o iníquo. A igreja já não vai conhecer o tempo do anticristo. Então será revelado o iníquo. É aí que ele se vai revelar ao mundo. E o que é que ele vai fazer? E esse é o tema da nossa lição de hoje, versículos 9 e 10. A esse, que é o anticristo, que se vai revelar, chamado ali o iníquo, é uma palavra até assustadora. A esse cuja vinda, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O que é que nós aqui podemos aprender? O anticristo vai ser muito poderoso. E o versículo 9 explica que ele virá equipado, vejam, com todo o poder de Satanás, para fazer obras poderosas. E as palavras que são utilizadas aí por Paulo são 3. Poder, ele vem equipado com todo o poder, para fazer sinais e prodígios de mentira. Ou seja, o anticristo vai destacar-se pelo seu poder, sobretudo em milagres. Quem é que se destacou no seu tempo por milagres? Jesus Cristo. O anticristo vai querer imitar Jesus, sendo um adversário dele. Mas Paulo diz que são prodígios de mentira. O que é que isto quer dizer? Prodígios ou milagres de mentira não quer dizer, então não são milagres reais, verdadeiros. Não. Ele vai fazer mesmo milagres, prodígios, sinais poderosos, reais, obras poderosas. Mas a sua origem é má. A fonte, o poder para ele fazer esses milagres que são de mentira, é uma fonte iníqua. A sua origem é má. E o objetivo do anticristo fazer essas grandiosas obras poderosas é para enganar o mundo, que vai pensar, este é um homem de Deus. Quando, na verdade, o poder dele vem de outro, que é o próprio diabo. Isto para dizer que nem todos os milagres que estão registados na Bíblia são de Deus. As pessoas ficam impressionadas quando veem assim um milagre, qualquer coisa fora do comum. E se é um milagre, então essa experiência que tiveram ou que viram é de Deus. E podemos ter alguns exemplos. Maomé.
No ano 610, Maomé diz que recebeu numa caverna, onde ele se encontrava, recebeu a visita milagrosa do anjo Gabriel, dizendo que ele foi escolhido por Deus como o último profeta que iria existir no mundo. E é uma coisa milagrosa. Fundou o islamismo, essa grande religião falsa que temos no mundo inteiro. Uma experiência parecida à de Maomé, já próximo mais dos nossos tempos, nos anos 1800 e tal, foi José Smith, nos Estados Unidos, e fundou a enorme seita dos Mormons, também chamados a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Portanto, qualquer experiência milagrosa é verdadeira se ela estiver de acordo, estiver alinhada e estiver conforme a revelação de Deus na sua palavra, que é a Bíblia. E o anticristo, quando vier, vejam, versículo 9, quando ele vier, ele vai dar ao mundo uma série enorme de experiências poderosas, milagres, sinais, e o mundo vai achar que só pode ser de Deus. Mas Paulo chama essas maravilhas do anticristo de mentira, porque a origem do poder do anticristo vai ser Satanás, e levam à perdição. Agora, aqui para dizer o seguinte, irmãos, devemos ter aqui muita atenção. O maior poder de Satanás, ele tem muito poder, o maior poder de Satanás nem se compara ao poder de Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto sim é um portentoso milagre. Deus criou do nada os céus e a terra, o universo, tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Este é um milagre único, enquanto que Satanás, com todo o poder que ele ele é um ser criado. Ele é uma criatura. Por isso nem sequer nós devemos crer, como muitos creem, num dualismo, que é o que é isto quer dizer? É acreditar que Deus tem um rival. Deus tem um grande rival no universo, que batalha contra ele. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e todo o capítulo 1 de Gênesis, mostra que Deus não tem qualquer rival. Não há nenhum rival, não há nenhum competidor contra Deus. Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador único. Nem sequer o homem só surgiu no 6º dia da criação de Deus. O homem nem sequer tem qualquer influência. O homem não aconselhou Deus a criar. Deus, faz lá agora aí, faz um sol. Não. Ninguém aconselhou Deus. Deus não tem nenhum rival. Nem o poderoso Satanás é um competidor, estivesse a existir ou continuasse a existir um combate entre Deus e Satanás. E agora quem é que vai ganhar? Não é? Quando começam aqueles combates de boxe, quem é que vai ganhar? Não é? Já sabe quem é que vai ganhar. Quando os propósitos de Deus estiverem cumpridos, Deus vai lançar Satanás no lago de fogo e enxofre. Mas Satanás tem enorme poder e vai dar esse poder a essa personagem que vai surgir no mundo, que é o anticristo. Versículo 9. Esse Satanás, esse anticristo, cuja a vinda do anticristo ao mundo, é segundo o poder, a eficácia de Satanás. Ele vai dar todo o poder ao anticristo. E as palavras gregas usadas aqui são, vejam, poder, a palavra grega dunamis, de onde vem dinamite. Sabemos, já ouvimos falar no dinamite, ainda não vi dinamite, mas o dinamite é um poder incrível. Então, dunamis, poder, sinais, prodígios. E aqui o que é interessante?
é que estas mesmas 3 palavras exatas são usadas em relação ao Senhor Jesus Cristo no seu ministério na terra há 2000 anos. Jesus fez todos, com todo o poder, fez todos os sinais, prodígios, milagres, reais, verdadeiros, absolutamente reais, no poder do seu Pai, no poder do Espírito Santo. O Anticristo também fará milagres de grande calibre, mas o poder de Jesus, ao fazer os milagres que fez, a sua ressurreição de entre os mortos, não se compara o poder de Jesus ao poder do Anticristo. O que é que nós queremos também dizer é que não se pode aferir a verdade, determinar isto é verdadeiro ou não é, por causa de um grande milagre. Vemos um grande milagre, isto só pode ser de Deus. Só Deus tem poder para fazer este milagre. Porque Deus faz milagres, o diabo também faz milagres. E por isso o crente é chamado a fazer sempre, ser como os de Bereia, que examinavam todos os dias na palavra de Deus se as coisas eram assim. E como diz 1 João 4:1, que vamos ver ali projetado, isto nós temos de fazer, amados. Não criais a todo o espírito, não acreditemos em tudo o que nós vemos e ouvimos, por muito espetacular que seja. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por isso Paulo diz, ele virá fazendo sinais e prodígios do anticristo de mentira. De mentira. A palavra de Deus é bem clara. E vejam, à medida que os anos passam, os séculos avançam e nos aproximamos do fim do mundo, a Bíblia diz-nos que vai haver e há uma proliferação, surgimento de falsos profetas, trazendo falsas mensagens, falsas experiências. Isso é de Deus ou é do diabo? Quanto ao Nosso Senhor, vamos ver, olhando para estas 3 palavras que o apóstolo Paulo diz, que vão aplicar-se à vida do anticristo, segundo o poder de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios. Vamos ver como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo em João 3:2. João 3:2. Veja, quando Nicodemos foi visitar Jesus, lembram-se? Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, os sinais que Jesus fazia, mas a pessoa de Jesus claramente mostravam que ele era de Deus. Ora, vejam Atos 2:22. Também é a mensagem no dia de Pentecostes do apóstolo Pedro. Ele diz, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, olha, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus fez por ele, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Jesus fez tudo isso de verdade. Era de Deus. E Paulo diz, o anticristo vai fazer a mesma coisa, mas é de mentira. Ou João 20, 30 e 31. Conhecemos bem. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, é a mesma palavra grega para o anticristo, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, aquilo que Jesus fez, os seus milagres, era para atestar que ele era o Messias, o Cristo enviado pelo Pai, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, as mesmas palavras gregas, mas estes foram feitos por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, provando que ele é o Messias. Mas os sinais, os prodígios, o poder do anticristo serão milagres reais, mas são de mentira para enganar, mas é um engano que leva à perdição eterna. A intenção do poder, dos sinais e prodígios do anticristo é que as pessoas vão ser enganadas, enquanto Cristo,
com Cristo, quem cresce nos sinais dele, sinais de verdade, tinham vida, e temos vida porque cremos naquilo que Jesus é e fez. Os do anticristo é para a perdição. Mas aqui, irmãos, hoje, infelizmente, as maiores igrejas da Terra, nós vemos que estão cheias de pessoas que procuram milagres, experiências fantásticas, sinais, e vão ser enganados. Já estão a ser enganados. No capítulo 2 de Tessalonicenses, o versículo 10, diz que esses milagres do anticristo, poderosos, prodigiosos, diz, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E o versículo 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Portanto, as pessoas que não querem a verdadeira revelação de Deus, mas procuram apenas milagres, não amando a palavra de Deus, as Escrituras, não meditando nelas, essas pessoas não têm base bíblica, não têm conhecimento suficiente para saberem que Deus não é o único a fazer milagres. E vão ser enganados, porque as mesmas palavras usadas para aquilo que Jesus fez e aquilo que ele é, são usadas em relação ao anticristo, mas as de Jesus é para a salvação daqueles que creem nele. E as do anticristo são de mentira, com todo o engano, para que as pessoas sejam levadas à perdição. E porque não conhecem a palavra de Deus, nem amam a palavra de Deus, nem conseguem compreender isso, como João disse, não criais a todo o Espírito, provai se os Espíritos são de Deus, são verdadeiros. Nós acreditamos em milagres? Sim, claro que acreditamos. Oramos aqui na nossa igreja por situações que só um milagre de Deus pode trazer a solução. Mas fazemos isso de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a orientação do Senhor. Alguns exemplos na Bíblia de grandes milagres feitos pelo diabo. E vamos ver em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7 é o tempo em que Moisés foi confrontar o faraó para libertar a nação de Israel. E Deus disse, vais fazer milagres. Eu vou fazer milagres pela tua mão, Moisés. E nós lemos lá no capítulo 7, versículo 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Versículo 11. Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Os milagres que Deus fez por Moisés eram de Deus. Os que os mágicos do faraó fizeram foi no poder de Satanás. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, como o Senhor mandou. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos. Todas as águas do rio se tornaram em sangue, o milagre de Deus. Versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os milagres que os magos do Egito fizeram foi no poder de Satanás. Os que Moisés fez e Arão é no poder de Deus. Deuteronômio capítulo 13, nem todos os milagres da Bíblia são de Deus. Deuteronômio capítulo 13, olhem o que Deus diz aqui, os cuidados que as pessoas têm de ter. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me, desculpem, Deuteronômio, estava a ler Êxodo, Deuteronômio 13. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar do meio de ti, olha, um profeta levanta-se no meio de ti e te der um sinal ou prodígio.
Milagre. E suceder, vai acontecer esse sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo-te, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Olha, como é que este profeta, este sonhador, faz um sinal, faz um milagre no poder de Satanás. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Há sinais que são feitos, como diz aqui, para desviar as pessoas de Deus. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Olha para as Escrituras, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus diz, só serves e segues ao Senhor. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Fez milagres, mas queria desviar o povo de Deus. Morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos livrou, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor. Milagres, sinais, coisas fantásticas, para desviar as pessoas de Deus. Para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, a Bíblia diz-nos claramente sobre milagres que nem todos são de Deus. São do diabo, como Paulo disse aos Tessalonicenses, são de mentira, para desviar as pessoas do verdadeiro Deus. Outros milagres que o diabo fez. Jó, capítulo 1 e 2. Jó pediu para tentar Jó. E lemos lá, não vamos ler o texto completo, diz, ele fez cair fogo do céu. É um milagre. Quem é que pode fazer? Algum de nós consegue fazer cair fogo do céu? Um milagre do diabo. Não é? Um grande vento que abateu a casa onde estavam os filhos, milagre do diabo. Feriu Jó com uma chaga maligna, um milagre. É uma coisa fora do comum, mas do diabo. Agora, vejam com muita atenção o que Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsámos demónios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem é que Jesus diz que vai entrar no céu para a vida eterna? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que confia em Jesus, na obra salvadora de Jesus na cruz. Qual é a vontade do Pai? Está lá em João capítulo 6, versículos 29, por exemplo. Jesus diz aqui, João 6, 29, e Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquilo que Ele enviou. Esta é a vontade do Pai. Ou versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Mas Jesus diz aqui, em Mateus 7, 21 a 23, que as pessoas pensam que vão entrar no céu por dizerem da sua boca, Senhor, Senhor, Deus, Deus, Jesus, Jesus. Ou como dizem aqui, nós profetizamos em teu nome. Nós estamos lá na igreja e fomos à frente, olha, eu recebi uma profecia de Deus. Deus falou comigo. Profetizamos em teu nome. Em nome de Jesus. Expulsamos demónios. Lá na igreja, pessoas denominadas, em nome de Jesus, sai dele.
Em nome de Jesus, sai daqui, não tens autoridade para estar aqui na zona da igreja. Profetizámos, expulsámos demónios. Os demónios são seguidores de Satanás. É um grande sinal, ou não é? Expulsar um anjo maligno. E ele diz, fizemos muitas maravilhas em teu nome. Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Então aqui é Jesus a falar do dia do julgamento, as pessoas a serem julgadas perante Deus. E a quererem dizer a Deus, justificar, mas ó Senhor, ó Senhor, mas nós falámos muito do teu nome, fizemos sinais, fizemos milagres, expulsámos demónios, profetizámos, nós falámos em teu nome, dissemos coisas novas, revelações em teu nome, profetizámos. E acham que essas grandes obras que fizeram dão entrada no reino de Deus. Mas Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. O que vocês fizeram, isto não era de Deus. Era prática de iniquidade. É Jesus que diz. Nem todas as maravilhas, grandes experiências, grandes sinais, na igreja, a igreja que se enche e enche. Reparem, Jesus diz muitos milagres, mas quem são estas pessoas que Jesus aqui está a dizer? Não eram crentes, nem sequer eram crentes. Nem sequer humildemente se renderam ao nome de Jesus. Mas quem os via e ouvia acharam que eram de Deus. Pastores, apóstolos, profetas, enfim, bispos, bispas. Mas nunca exerceram fé, diz, apartai-vos de mim, porque nunca foram crentes. Se ao menos que fossem crentes, eram salvos. Porque o crente não perde a salvação. Vocês nunca foram crentes. Nunca se converteram. Nunca creram na obra do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário pagou o preço do nosso pecado. Foram enganados por Satanás. E os muitos milagres que fazem não são no poder de Deus, mas no poder do diabo. Nunca se submeteram a Cristo, não são salvos. Os milagres são reais, fizeram milagres reais, expulsaram demónios, fizeram. Mas eram, como Paulo disse aos Tessalonicenses, prodígios de mentira, de engano satânico, para enganar as pessoas. E as pessoas que vão atrás disso, né, nem ao menos dizem, mas espera aí, mas a palavra de Deus diz o contrário, como é que pode ser esta pessoa? Não, aceitam e seguem. Satanás, para afastar de Cristo aqueles que estão perdidos, para que não sejam salvos, que não se importam de querer conhecer a verdade de Deus que está revelada nas Escrituras, dá experiências fantásticas, religiosas, sobrenaturais. Jesus explica isso muito bem em Mateus 24, 24. Ele profetiza, Jesus disse isso muito bem. Em Mateus 24, 24. O que é que diz? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. Se Jesus diz que vão surgir, hoje, em algum lado do mundo, eles existem. Não é? Que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Em que poder fazem estes sinais e prodígios, estes falsos cristos? No poder de Satanás. No poder de Satanás. Jesus diz que farão tão grandes sinais e milagres, mas a fonte não é Deus. Satanás, são falsos. O objetivo é enganar. Bem diferente daquilo que Paulo diz dele. Paulo, o que é que ele disse dele, do ministério dele? Romanos 15, 18. Paulo diz assim, não ousarei dizer coisa alguma
que Cristo por mim não tenha feito. Não está na palavra de Deus e não o ouço quer dizer. Para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, ele fez milagres. Pelo poder dos sinais e prodígios, Paulo fez com poder, sinais e prodígios, como Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas Paulo diz, o anticristo vai fazer, mas é de mentira, no poder de Satanás. Falsos cristos, falsos profetas que vão vir em todo o mundo no poder de Satanás. Não é? De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, que é a parte mais a norte do mundo de então onde Paulo foi, tem pregado o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Maomé viu um sinal. Ele diz que foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a dizer: tu és o último profeta de Deus no mundo. Fundou o islamismo. A Bíblia diz exatamente, não há lado nenhum na Bíblia que diga que Deus ia chamar um profeta chamado Maomé, que ia ser o último profeta do mundo. José Smith também viu um sinal, diz que foi um anjo chamado Moroni, e fundou a grande seita dos Mormons. É a maior falsidade, os Mormons. Outro chamado Siddhartha. Já vão ver quem é, se calhar já sabem. Sentou-se debaixo de uma figueira em busca de iluminação espiritual e diz que foi visitado por uma entidade espiritual. Ele mesmo é que diz que era um demónio. Sabem o que é que ele fundou? Budismo. O budismo. Uma enorme religião oriental. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo avisa, diz, olha, se um anjo do céu, é porque estes aqui dizem que receberam um anjo do céu, trouxer um evangelho diferente daquele que Cristo nos deu, seja anátema, seja maldito. Olha, até mesmo nós apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, é maldito. Não creiam. É um prodígio, é um anjo do céu. Olha, vi um anjo do céu, veio com uma mensagem, coisa anátema, maldito. Não ouço, não vem de Deus, é para enganar. E imagina os milhões de enganados nos Mormons, os milhões de enganados no budismo, os bilhões enganados no islamismo, para não falar noutros. Precisamos ser sábios, cautelosos. As maiores experiências que possamos ter ou ver, os maiores sinais, prodígios, milagres, se não estiverem alinhados com a palavra de Deus, palavra que já existe, esta palavra que existe, foi escrita, que já terminou, não há nada mais a acrescentar. Ninguém pode dir, eu tive uma visão. Esqueçam isso. É um engano. Nada de quem venha dizer coisas novas. Deus disse, mas como é que... Bom, se Deus disse uma coisa igual à da Bíblia, então não preciso de repetir. Uma coisa diferente, uma coisa nova, não está na Bíblia. Não, Deus disse-me. Estava lá e Deus disse-me. Deus revelou-me. Nem que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo. Nem que seja um anjo. E por fim, Apocalipse capítulo 13, fala bem exatamente do anticristo, que é aquilo que nós temos estado aqui a ver. Apocalipse 13, versículo 3. Isto é quando o anticristo se revelar aqui, já vai ser aos 3 anos e meio da sua presença no mundo. Primeiro ele vai revelar-se como um homem que vai trazer a paz, a reconciliação, o progresso ao mundo que o mundo vai precisar, não é? Um líder mundial, mas depois aos 3 anos e meio é que ele se vai revelar como está aqui. Versículo 3.
e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. 14. E engana os que habitam na terra com sinais. Engana com milagres. Que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Engana como? Como é que engana? As pessoas vão pensar que é de Deus. Como é que se engana? Vai enganar o quê? Enganar para perder as pessoas. As pessoas dizem, isto é mesmo de Deus. Estamos aqui numa situação e o mundo precisa de Deus. Estamos numa situação, é o fim dos tempos. Está aqui o homem que Deus mandou. Em que sinais em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Então o anticristo vai ser atingido com uma verdadeira chaga mortal, está aí o versículo 3, ferido de morte, mas vai ser curado. Satanás, o poder de Satanás, o diabo, vai fazer esse milagre de curar a chaga mortal, não é, do anticristo. E o mundo vai se maravilhar. O mundo que não conhece a Deus, que não conhece a sua palavra, nem conhece os seus caminhos, vai ficar espantado com o anticristo. Isso é parecido com o que aconteceu ao Filho de Deus há 2000 anos. Também foi ferido mortalmente e morreu e ressuscitou de entre os mortos. Mas pelo santo poder de Deus, glória ao seu nome. Mas o mundo maravilha-se e segue ao anticristo. E o espírito anticristo, diz o apóstolo João, já vimos, já está no mundo. O anticristo ainda não está, mas o espírito dele, a filosofia dele já está no mundo. E versículos 13 até 15 que lemos, diz, versículo 14, e engana os que habitam na terra. E o 15 diz, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, vão fazer uma imagem ao anticristo, e essa imagem vai ser uma coisa única, espetacular, vai ter como que espírito, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Bem, já aconteceu assim no tempo da Inquisição, não é? Isto é que é de Deus. E quem não segue isto, que era uma mentira, quem não seguisse era morto. Está aqui. Não é? Era morto pela própria igreja. É o que vai acontecer. O anticristo, com grandes sinais, vai ter uma chaga mortal. O diabo vai fazer o milagre de lhe dar vida e o mundo vai seguir o anticristo para a perdição. Esse é o objetivo. Em conclusão, ainda vamos ler, só para terminar, o capítulo 16, versículo 13, para verem. Capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o ajudante dele, uma trindade satânica, como vemos, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, olhem, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Enganar o mundo inteiro, no espírito de Satanás, para batalharem contra Deus. Demónios a fazerem milagres e enganando o mundo inteiro. Irmãos, em conclusão, tudo aquilo que o Senhor Jesus, o nosso querido Salvador, fez quando veio ao mundo, cumpriu todas as profecias divinas, bíblicas, cumpriu e esteve totalmente de acordo com as Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que Jesus fez e disse era da vontade do Pai, como ele disse. Tudo era verdadeiro, tudo era no poder de Deus, tudo era fiel, no poder do Espírito Santo para a salvação eterna daqueles que creem nele. Mas o anticristo, como diz aqui Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, virá no poder de Satanás, querendo imitar Cristo. Mas todos os sinais, poder e prodígios, milagres são de mentira. O alvo, como hoje infelizmente já se vê,
é o poder maligno para enganar as pessoas, afastando-as de Deus para a perdição. É como diz lá o versículo 10, com todo o engano de injustiça para os que perecem, aqueles que não abrem o seu coração para Jesus, vão querer e vão perder-se. Não nos deixemos impressionar com maravilhas, com experiências fora do comum, sejamos sempre humildes e sabiamente fundamentados na palavra de Deus, não nos impressionemos com prodígios que não têm base bíblica, são uma porta aberta para o inimigo das nossas almas. E isso faz Satanás agora. O espírito do anticristo já está no mundo e no fim vai fazê-lo com o seu homem. Satanás vai fazer com o seu homem, que é o anticristo. Amemos ao Senhor Jesus Cristo, conheçamos a sua palavra para não sermos enganados com o mundo. Amém.